Dia 1º de outubro de 2018, é com muito prazer que eu, professor Douglas Filenga, e ao meu lado, a Júlia, apresentamos mais uma edição do programa Nota Clássica. Um programa que é transmitido aqui a partir do Instituto Federal de São Paulo, cuja unidade fica em Suzano. Lembrando que eu sou um professor aqui da área de economia e a Júlia é aluna. Isso, do curso de administração modular. Isso aí. Então, muito bem. E esse é um programa feito a várias mãos. Temos nós dois aqui na frente das câmeras e atrás das câmeras temos lá várias pessoas ajudando. Vamos falar os nomes deles? Sim, claro. Juan, o Breno, professor Luiz, também professor Fábio, que nos ajuda. É uma rádio educativa feita por professores e alunos, bolsistas, os alunos, e o propósito do programa é popularizar a música clássica. E o propósito da popularização da música clássica é levar cultura e informação às pessoas. Então nós trazemos sempre aí um pouco sobre o compositor, sobre a obra, um pouco sobre a nossa escola, o papel da escola na sociedade e assim por diante. E hoje nós estamos aqui com esse cenário lindo, maravilhoso. Que cenário é esse? Você já esteve nesse lugar, Júlia? Nunca. Esse é o Museu Paulista. Museu Paulista da USP, Universidade de São Paulo. O Museu Paulista é porque está no estado de São Paulo. A USP é uma universidade estadual. Se fosse municipal, do município, seria Museu Paulistano. Mas não é Museu Paulista porque se refere ao estado de São Paulo e não somente à cidade de São Paulo. E nós temos aí um quadro muito lindo, muito famoso, magnífico. Eu já tive a oportunidade de estar nesse museu, que infelizmente está fechado para reforma, faz anos, e a previsão de abertura ao público ainda não é muito clara, mas não é nada breve. E esse quadro famoso de Pedro Américo que pintou esse quadro da Independência, onde Dom Pedro está lá às margens de um riacho chamado Ipiranga, que fica ali no Ipiranga. Na verdade, muita gente já sabe disso, esse quadro é uma interpretação da realidade. Foi muito mais simples do que de fato está aí. Não existe toda essa elegância, toda essa roupa, tantos cavalos. Na verdade, era um burrico, meia dúzia de pessoas. Foi declarada a independência ali, 7 de setembro de 1822. É isso? Confere? E um evento assim sem muita importância. Só no dia seguinte é que o pessoal foi se dar conta do que foi que aconteceu. A partir da independência, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal para ter vida própria. Muito bem. E aí nós temos uma história do Brasil e a música, como a gente vem dizendo nos últimos programas, a música tem uma finalidade. A música ensina, além de ser gostosa de ouvir, ser algo aprazível, prazeroso, a música ensina coisas, ensina ritmos, ensina gramática, ensina matemática. E a música ensina também um pouco da história. E nós vamos começar o programa de hoje com uma música bastante interessante, que tem uma história muito importante. Você tem algo sobre esta música? Sim. Bom, nossa primeira música é a Marcha Solene Brasileira para Orquestra e Banda Militar com Canhão. É uma peça composta pelo norte-americano Louis Moreau. Louis Moreau, em francês. Louis Moreau. Bom, no Rio de Janeiro... Fala aí o nome dele, o sobrenome. Gottschalk. Mais ou menos isso. Perdão. No Rio de Janeiro, em 1869. Louis. Nasceu em 8 de maio de 1829 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e foi a falecer no dia 18 de dezembro de 1869, no Rio de Janeiro. É isso aí. Uma curiosidade sobre esse personagem, Louis Moreau Gottschalk, que a gente imagina que a pronúncia seja assim, embora norte-americano, esse nome aí é francês. Ele teve uma desilusão amorosa e começou a viajar o mundo, fazendo uma turnê. Ele gostava muito do ritmo caribenho. E aí ele foi viajando pelos países da América Latina, foi chegando aqui na América do Sul, e quando chega em 1869, em pleno inverno, lá em maio, ele resolveu vir para o Brasil. E veio para o Brasil em maio.
Chegou aqui no Brasil, ele foi muito bem acolhido por uma pessoa extremamente culta, Dom Pedro II, aquele que emprestou o seu nome à cidade de Petrópolis, onde temos o Palácio Quitandinha, que foi assunto do programa da edição passada. E aí o que acontece? O imperador se agradou tanto dele, e aí o que fez Louis Moreau Gottschalk? Ele fez uma composição que dedicou qual é o nome aqui? A Princesa Isabel, uma composição dedicada à Princesa Isabel, que foi ela que foi um papel importante na nossa história, como aquela imperatriz Leopoldinense, o papel de toda a família real no Brasil. E aí o que nós temos que essa composição, ela pega trechos do hino nacional e a partir desses trechos faz coisas com arranjo e variação. Então, arranjo e variação são coisas possíveis a partir de uma primeira peça. O que faz a homenagem desse compositor ser muito importante para o Brasil. Ele faz uma homenagem ao povo brasileiro, colocando a partir do hino nacional uma outra melodia, um outro arranjo, uma outra variação. É uma música muito interessante de ouvir. É uma música que se perdeu, acabou ficando esquecida, tanto o compositor como a própria música, que se tornou relevante por uma suspeita de plágio. No programa passado também, nós dissemos que Tchaikovsky fez uma música em 1880 para celebrar uma vitória russa em relação aos franceses lá atrás, em 1812, que é aquela música, Overture, Abertura 1812. Naquela música, feita em 1880, o que acontece? Nós percebemos que Tchaikovsky faz a mesma coisa. Ele faz variações a respeito de uma música e tem muita semelhança com essa feita primeiramente por Gottschalk. Então, até os tiros de canhões. Então, o que nós vamos fazer agora é ouvir essa música aos pedaços. Nós vamos ouvir o primeiro minuto da música, o Breno vai tocar essa música, o primeiro minuto, e depois nós vamos saltar a música para ouvir a partir dos 6 minutos e 30. Então, tocamos, é uma música que tem... Quantos minutos tem essa música? 9 minutos e meio. Nós vamos ouvir o primeiro minuto e depois nós vamos ouvir a partir de 6 minutos e 30. Eu quero que vocês notem o seguinte, o primeiro minuto é a melodia e depois a partir de 6 minutos e 30 você vai ouvir tiros de canhões. Ok? Quando essa música foi tocada pela primeira vez, estava ao ar livre com a banda militar tocando e havia ali algum armamento. É claro que não com bala, mas com tiros de festim, tiros de canhão para fazer a celebração. E a na Tchaikovsky também, naquela feita em 1880, também havia tiros de canhão, a gente pode ouvir. E observe que nesta música clássica haverá o hino nacional. O hino nacional já existia nessa época. Essa música foi tocada em que ano? Temos aí? Ela 1869. 1869 foi tocada essa música. Vamos ouvir que composição bonita. Então, o primeiro minuto, aí você volta para cá, para a gente. Muito bem. Então, esse primeiro minuto que tocamos é o primeiro minuto. Por favor, Júlia, fala de novo o nome da música. Vamos prestar atenção nessa informação, porque ela é uma curiosidade bem bacana da gente saber.
Nome da música. Marcha Solene Brasileira para Orquestra e Banda Militar com Canhão. É isso aí, foi feita por Louis Moreau Gottschalk. Olha que coisa interessante. Nós vamos ouvir agora e ele faz menção ao hino nacional. Então, em 1869, o Brasil estava numa guerra. Por que o Brasil estava numa guerra? Tinha um país querendo tomar conta da América do Sul todinha. A história da humanidade é feita por países ou pessoas representando os seus países querendo dominar o mundo. Aqueles loucos que falam assim, o mundo será meu, ao estilo de algum desenho que a gente vê por aí, ou algum filme até. Então, tivemos o Império Romano, lá na época de Cristo, depois outros impérios que nós tratamos, o Império Bizantino, depois o Império Austro-Húngaro, a Rainha Sissi. Tivemos o francês Napoleão, lá em 1800, mais ou menos, tentando ganhar o mundo. Depois Hitler tentando ganhar o mundo. E olha que interessante, nessa história de conquistar o mundo, um país aqui da América do Sul, nosso vizinho, quis dominar a América do Sul. Não o mundo, mas quem sabe se tivesse vencido na América do Sul, ia querer dominar o mundo. Qual foi o país que quis dominar a América do Sul? Nosso vizinho aqui foi o Paraguai. Paraguai, é isso aí. O Paraguai, esse país de pouca importância social e econômica, quando comparado ao Brasil ou mesmo à Argentina, ele quis dominar o mundo. Quem era o ditador à época? Solano Lopes, é isso? Vamos confirmar aqui o nome dele? É isso aí, Solano Lopes. Ele quis dominar o Brasil, fazer a guerra, e aí se fez então a Tríplice Aliança, uma parceria entre as outras nações, as outras três. Quais são elas? Brasil, Argentina e Uruguai, para combater Solano Lopes, que era do Paraguai, que queria dominar o mundo. Então ele estava contaminado por essa época. Isso em 1869 aproximadamente. Porque não foi só num ano, durou um pouco mais. Então, o que fez aí? Se encomendou uma música, o imperador Pedro II se encomendou uma música para festejar essa vitória. E olha que interessante, o Brasil só conseguiu vencer ou enviar tropas porque tomou dinheiro emprestado de uma pessoa. Pergunta, valendo $1 milhão, qual foi o brasileiro que emprestou dinheiro para a coroa, para Dom Pedro II, enviar tropas para combater nessa tríplice aliança contra o Paraguai? Foi o Barão de Mauá. Barão de Mauá, ou também chamado por Irineu Evangelista de Souza. É isso mesmo. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ele tinha mais dinheiro do que o próprio império, mais do que o próprio imperador, mais do que o Brasil, portanto. Como que ele tinha tanto dinheiro? Porque ele tinha dinheiro aqui, nas empresas dele aqui, e empresas no exterior. Somando tudo que ele tinha, dava mais do que o Império Brasileiro tinha. Era muito rico. E emprestou dinheiro para lá, e é claro que ele foi promovido de barão para visconde de Mauá, quando morreu em 1888 na cidade de Petrópolis. Olha só como o mundo caminha. Enfim, esta música foi uma homenagem, uma celebração dedicada cadê aqui? Dedicada aqui? Princesa Isabel, ok? Princesa Isabel, para comemorar isso. Então, essa música que nós vamos ouvir agora, a segunda parte dela, nós vamos prestar atenção nos tiros de canhão, ok? São os militares vencendo uma causa pela nação. E aí vamos ouvir também que ele faz arranjo e variação sobre o hino nacional. O hino nacional brasileiro, nós vamos explicar que ele não foi uma composição tão simples. Tem algumas coisas inacreditáveis que aconteceram para que o hino nacional chegasse no que é hoje em dia, como ele é conhecido hoje em dia. Vamos ouvir primeiramente essa música. Então vou pedir ao pessoal ali do suporte, da produção, que toque essa música. Repete, por favor, o nome da música para quem está ouvindo agora. A Marcha Solene Brasileira para Orquestra e Banda Militar com Canhão. Com canhão. Nós vamos ouvir agora a partir dos 6 minutos e 30 segundos, ok? E aí vamos até o final com essa música. Por favor.
Muito bem. Olha, esta música foi feita em 1869 e ela é um arranjo e uma variação do hino nacional brasileiro. E aí a pergunta é óbvia. Essa música, que foi uma música festiva, feita para celebrar a vitória da Tríplice Aliança contra o Paraguai, ou seja, por que Paraguai é pequenininho, hoje é pouco importante em termos sociais e econômicos? Porque morreu muita gente. Morreu gente da Tríplice Aliança, mas morreu muito mais gente, muito mais estrutura do Paraguai. E ele teve que pagar os prejuízos de guerra. E aí a consequência para o Paraguai nós podemos perceber hoje em dia, que se torna um país de pouca expressão, porque se gastou muito recursos lá, quase em 1900. Agora, a pergunta é bem interessante. Se em 1869 foi feita uma música a partir do hino nacional brasileiro, arranjos e variações que dão essa nova estrutura, a pergunta é, quando então foi feito o hino nacional brasileiro? E o hino nacional brasileiro foi feito em 1917. 1831. Olha que curiosidade. Pouca gente sabe disso, só quem foi lá e pesquisou realmente, porque o que consta é do século XX, 1917. No caso, foi a primeira gravação em disco. Isso aí. Em 1917. Porque em 1917 se gravou o hino nacional com a música, com a letra. Mas o hino nacional é uma música clássica, orquestrada, não necessariamente uma música erudita de câmara, mas é uma música composta para uma orquestra, ok? Por que fizeram essa composição? Bom, primeiro, quando que foi feita? Para deixar mais claro, 1831. 40 anos depois, quase 40 anos depois, é que foi feita essa variação de... Qual é o nome do compositor? Louis Moreau Gottschalk. Isso aí, na Tríplice Aliança, quase chegando em 1900, vamos arredondar. E em 1831 é que nós tínhamos o hino nacional, que foi feito primeiramente só a música, só os instrumentos, ok? Então o hino nacional tem duas partes muito importantes para a gente saber, o hino nacional brasileiro. Que uma parte é a música e a outra parte é a letra da música. A música foi feita em 1831. A letra da música, as palavras, foram feitas já no século XX, 1917. E aí é o seguinte, por que fizeram então uma música para ser o hino nacional brasileiro? Acontece que em 1831, o príncipe regente, que era Dom Pedro I, abriu mão do seu trono. Ele abdicou do seu trono em prol do seu filho, Dom Pedro II. Ok? Nos filmes, nos desenhos por aí que a gente vê, aquele senhor é o filho, que é aquele barbudo branco, aquele de barbas brancas. Aquele lá é o Dom Pedro II. E aquele mais jovem, mais viril, do cavalo, que proclamou a independência em 1822, 7 de setembro de 1822, esse é o filho, é o Dom Pedro I. Quando ele passou para o seu filho, nesse dia fizeram uma música clássica para ele. Quem foi que fez a música clássica? Francisco Manuel da Silva. Então nós vamos incluir Francisco Manuel da Silva como um compositor de música clássica. Não clássica no sentido erudita, no sentido de música de câmara, mas que fez música orquestrada, vamos chamar assim. E ele fez essa música muito bonita. E é claro que depois a música, para virar um hino nacional, precisava de uma letra. Várias letras surgiram, várias etapas se passaram até que se definisse, por definitivo, uma letra para o hino nacional. E aí isso ocorreu em 1917. Você tem um pouco dessa história sobre como é que se chegou à última versão das palavras que iriam ser cantadas com aquela música que foi inventada? Foi feita mais ou menos assim. Fizeram concursos públicos. Então a primeira letra era muito nacionalista, muito radical, muito cheia de guerras, um pouco até de preconceitos, palavras que não eram agradáveis. Já no hino da França, aquela La Marseillaise, tem palavras bem fortes, até tidas como preconceituosas. Mas no caso do Brasil queriam alguma coisa mais leve, mais agradável.
mais de exaltação do que de guerra, de combate ou de preconceito. E aí teve um concurso público, e aí uma pessoa, olha que interessante, eu não sabia disso, fiquei sabendo agora pela pesquisa. Uma pessoa foi o primeiro personagem a cantar aquela música, e a partir daquela época passou-se a ter aquela letra como oficial. A coroa, o império, teve que já, no caso já era a república, e Epitácio, o presidente Epitácio, lá de onde tem as cidades que vão chegando no Mato Grosso. Presidente Epitácio, presidente Bernardes e presidente Venceslau. O presidente Epitácio da época comprou a letra da música no concurso público que teve, que foi aprovado. E quem cantou pela primeira vez esta música foi Vicente Celestino. Vicente Celestino. Hoje a gente vê que alguns artistas, algumas cantoras, Fafá de Belém, Daniela Mercury, vão cantar o hino nacional. E a gente pensa, nossa, por que são escolhidas essas pessoas para cantar o hino nacional? E às vezes, num ritmo diferente do que a gente conhece. E é exatamente isso, arranjo e variação sobre este mesmo tema. E o primeiro a fazer isso, que aí se abriu um costume para que a gente observa até hoje, foi Vicente Celestino. Você já ouviu falar em Vicente Celestino? Não. Vicente Celestino é aquele cara de antigamente que cantava com vozeirão, assim, esse estilo. E ele fez um filme, uma música que se chama O Ébrio. E a Vicente Celestino houve um problema muito grande. A população, os fãs, associaram o personagem, ou a personagem que ele fazia, à pessoa dele. E diziam que ele era um bêbado, porque ele cantava uma música do ébrio. E a razão dele ser ébrio, ou cantar essa música, a história desse personagem, ele não era ébrio, é que ele nasceu artista. E assim ele começa a recitar uma música, algumas palavras antes de cantar a música. Nasci artista, e aí ele vai decifrando. Mas ele teve uma desilusão amorosa, a mulher dele deixou ele, depois a filha dele morreu, e aí ele canta, tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer. Então esta pessoa famosa, esse cantor de uma capacidade vocal enorme, magnífico, foi o primeiro a cantar o hino nacional brasileiro, isso em 1917. Mas o hino a música já tinha sido feita em 1831. E hoje nós estamos aí com muito orgulho, colocando para todo mundo ouvir o hino nacional brasileiro. E o hino nacional brasileiro, colocado aqui nessa edição de 1º de outubro, às vésperas de uma eleição que será no dia 7, daqui a menos de uma semana. Estamos prestes a chegar a essa coisa tão importante para nós, que é uma manifestação democrática da escolha do nosso presidente da República. Com todo esse contexto, com toda essa informação e muito respeitosamente vamos ouvir o hino nacional brasileiro tocado por uma banda militar. Natureza, és bela, és forte, pávido, colosso.
Brasil, és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Muito bem. Não é uma solenidade formal, por isso nós estávamos aqui com mão no peito, o sentido, ou olhando para a bandeira, como se faz nas cerimônias. Sequer estávamos cantando, porque o propósito do programa não é prestar uma reverência. Então foi feito com todo respeito, mas não aí estávamos cantando e nem fazendo as coisas que tradicionalmente se faz quando se toca o hino nacional, porque a nossa parte do programa aqui, ou tocar a música aqui agora, é uma análise que estamos fazendo, é um estudo, uma divulgação, e não tem por propósito cumprir a solenidade. Então, quem está nos assistindo, que é lá de Santo André, o Caetano, a sua mulher Neuza, que ele está lá ouvindo o programa pelo celular, enquanto está dentro do carro, não dirigindo, estacionado. Minha mulher também está lá. E mais 42 pessoas que deram um ok aqui, comprometendo ou dizendo que estão acompanhando o programa. E com isso eu quero dizer que esse programa, ele não é um programa líder de audiência, porque não é um programa feito com programa de massa, vamos dizer assim. Então esse é um programa que traz cultura, informação, traz números, traz datas, traz nomes, e não é o assunto mais fácil de ser entendido. Precisa prestar atenção, até mesmo voltar a atenção lá para algum site, rever alguma informação e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso é que não é um programa que todo mundo vai assistir e gostar o tempo todo. Até porque as pessoas preferem outras coisas e não tem problema nenhum disso. Mas esse programa tem por propósito levar a cultura, a informação e um pouco de entretenimento, de curtir a música. E ele não acontece por acaso, por osmose, sozinho vai tomar isso. É necessário que eu e a Júlia juntemos aqui os nossos esforços, as nossas experiências, consultar coisas, apresentar, e que vocês também participem do programa, mas mais do que isso, depois que o programa está lá nas redes sociais, nas mídias, do tipo YouTube, que você envie o link às pessoas para que elas possam assistir. Então comenta para as pessoas, olha esse programa, assiste aqui, assiste um pouquinho, preste atenção sobre uma curiosidade do hino nacional, olha que coisa legal. Então é importante que cada um leve um pouco de cultura para as pessoas. Estamos cantando o hino nacional brasileiro, que é uma coisa patriótica. Então assim, para que uma pessoa goste do seu país, entre outras coisas, é preciso conhecer um pouco da sua história, da sua cultura, do seu hino, saber como se chegou a ele e a importância que ele tem. E isso e tantos outros assuntos que tocamos aqui, tendo a música clássica como pano de fundo. É isso, Juliana? Tem muita coisa que você ouve aqui, que você divulga aqui, que não sabia? Com certeza. Tem alguma que mais marcou para você, em especial, assim, que você se lembra de um compositor, de uma música, um compositor que você gosta bastante de ouvir, desses clássicos que a gente coloca? Bom, meu preferido é Bach. Bach? Muito bem. Qual que é o nome completo dele? Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Então, assim, a contribuição do programa é exatamente essa, que as pessoas tenham uma informação, um mínimo de informação, e não nivelar por baixo, mas que pelo menos um pouquinho cada um sabe. E a Júlia, com muita alegria nossa, é um exemplo disso aí. Ela tem lá um compositor que ela gosta. E aí, se a música foi feita em 1831 por quem, Júlia? O hino nacional brasileiro? Francisco Manuel da Silva. Francisco Manuel da Silva. E a letra foi feita por quem? Joaquim Osório Duque Estrada. Joaquim Osório Duque Estrada. Uma dica para a gente saber qual dos dois fez a música e qual dos dois fez a letra, depois que acaba o programa, é assim, quanto mais próximo de 1500 ou do período do Império, maior era a influência dos portugueses em relação ao Brasil. A partir de 1889, quando foi a República, menor, ou a independência em 1822, quanto mais para frente, menor a influência dos portugueses. Quando a gente olha esses dois nomes, nós notamos um que tem uma clara tendência de nomes relacionados a Portugal, e o outro uma clara tendência de nomes
relacionados ao Brasil. Qual desses dois nomes mais parece um nome de português, desses que a gente ouve nas historinhas, até mesmo nas piadas? Qual deles, Júlia, que você acharia? Quando alguém fala piada do Manuel, de Joaquim, é comum de português? E você tem dois nomes aí. Qual você acha que é o mais antigo? Qual é o compositor? Quem fez a... Francisco Manuel. Manuel é um nome mais português, bastante comum nas piadas. Então é uma maneira da gente se lembrar. Bom, a música veio antes da letra. Quem fez? Francisco Manuel da Silva ou Joaquim Osório? Ah, vamos ficar com Manuel, ok. Vamos achar que esse é o mais antigo. Ah, mas aí eu acho que Joaquim Osório, Joaquim também é um nome português. Ok, mas tem Osório, Duque e Estrada. Francisco Manuel talvez te dê uma condição melhor para se lembrar que ele é o mais antigo e, portanto, ele que fez a música. Esta é uma maneira que eu utilizo o processo mnemônico para eu me lembrar. Talvez não seja para você, mas eu usei exatamente isso. Ambos têm um nome português, só que um tem mais nomes que eu não associo ao português. Acho que Francisco Manuel tem mais cara do que Joaquim Osório Duque Estrada, de ser português. Francisco Manuel, mais português, mais antigo. Mais antigo, a música veio primeiro, então foi ele que fez a música e a letra com Joaquim Osório. É isso que eu penso. Muito bem, quero falar um pouco mais sobre este quadro que temos aqui. Este quadro que se chama Independência ou Morte, que foi pintado por Pedro Américo em 1888. 1888 foi o ano da Lei Áurea e 1889 a proclamação da República. E depois seguimos como Brasil República e não mais o Império. Pedro II, que era o nosso imperador, foi convidado a se retirar do país e ir para outro lugar. Ir para a Europa, onde foi lá ficar exilado. Muito bem. Temos uma terceira música para hoje? Sim, claro. Qual é a nossa terceira música hoje? Bom, é Opus 40, número 1, da Polonese Militar em Lá Maior, de Chopin. É isso aí. Nós vamos tocar Chopin. Chopin é aquele cidadão que tinha muitos amigos. Temos a data de nascimento de Chopin aí? Sim, é 1 de março de 1810, na Polônia. Isso aí. Morreu quando? 17 de outubro de 1849, em Paris, na França. É isso aí. Chopin é aquela pessoa bem relacionada. E aí, ao morrer, ele tinha tanto medo de morrer, de ser enterrado vivo, que antes de morrer pediu à sua irmã que lhe arrancassem o coração do peito. E lá na Polônia, na igreja de Santa Cruz, os seus restos mortais, mais especificamente do coração, está lá no pilar das igrejas. Se você for lá, você não vai ver o coração ressecado, esturricado, nada disso. Vai ser uma coisa simbólica e as pessoas depositam flores ali, homenageando Chopin. E Chopin fez algumas poloneses muito famosas. E nós vamos ouvir essa exatamente. Pode dizer de novo qual polonese nós vamos ouvir? Opus 40, número 1. Isso aí, a Polonese Militar em Lá Maior. É uma música que tem... quantos minutos de música temos? 6 minutos de música? É isso aí. Nós vamos ouvir um trecho dela agora. Por favor.
Ah, é, muito bem. Estamos ouvindo ao fundo essa Opus número 40, né? Opus 40, número 1, Polonês Militar, Lá Maior, de Chopin. E essas músicas são desta época que nós estamos falando lá. Por exemplo, o hino nacional brasileiro, a música foi feita em 1831 e Chopin morreu em que ano? 1849. É isso aí. É da mesma época. A gente não sabe se ele teria ouvido. Quem sabe? Mas ele nasceu, Chopin nasceu na Polônia, morreu em Paris. E a música que ele faz são as poloneses. As poloneses, que é um nome que remonta a respeito de Polônia. E o seu coração, como eu disse, está numa igreja de Santa Cruz, na Polônia também, embora ele tenha morrido em Paris. E essas poloneses, essa palavra está relacionada à Polônia, mostra um pouco do seu patriotismo. E aqui nesse programa estamos falando das homenagens, das considerações patrióticas, do orgulho de ter uma nação e pertencer a ela. E vamos ouvir mais uma música agora, também de Chopin, que é dessa mesma época, uma outra polonese. E que opus nós vamos ouvir agora? Ouvimos a 40 e agora vamos ouvir a opus 53. 53. Esta é a... Polonês Heróica em Lá bemol maior. É isso aí. Vamos ouvir a polonese Heróica. É uma música de 7 minutos. Nós vamos ouvir apenas um trecho, lembrando que estamos fazendo algumas análises contemporâneas e é só uma pitada, é só uma degustação. E a gente espera que a partir da citação dessa música, dessa provocação, vocês possam procurar na internet, nas tantas possibilidades que tem por aí, ou até mesmo comprar algum material, baixar, escutar online, sem ter que ter um material fixo, dessas músicas que estamos colocando como referência. Então, opus número 53 de Chopin. Muito bem, estamos ouvindo mais um pouquinho dessa polonese opus número 53. Ouvimos duas poloneses, a polonese militar e a heróica, a 40 e a 53. Opus é uma palavra que quer dizer coisa. Outros autores usavam como BWN, era uma outra codificação. Assim como nós temos a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regula aí o padrão de alguns textos, por exemplo,
nós temos esta classificação. Alguns autores preferiam essa opus, por números, e outros usavam aquela BWN. Acho que Bach usava mais aquela lá do que esta. Então, estamos ficando por aqui. Volto de novo a reforçar o pedido que esse programa precisa de um apoio seu para que tenha maior audiência, que leve a cultura. O nosso propósito não é ter audiência, mas é que um número maior de ouvintes significa mais gente tendo acesso à informação, à cultura, ao conhecimento, e é o que a gente pretende aqui enquanto escola, uma escola pública de qualidade, uma autarquia federal. Vamos colocar a nossa música tema, caminhando para o final do nosso programa, e depois da música tema, a partir de qual tempo que a gente marca para tocar? A música de 4h49 a partir de 1h15. Vamos ouvir um pouquinho da nossa música tema para memorizar. Toda vez que você ouvir essa música, você vai se lembrar do nosso programa. Breno. O microfone está ligado? É isso aí. Então a gente sempre tenta criar uma conexão entre a época, entre uma música e outra, um compositor e outro, para falar sobre isso. E Chopin, ele morreu na França, e esta música é de Georges Bizet, que esteve na França. E por aqui vamos encerrando o nosso programa. Foi um prazer estar aqui, é um prazer, apesar do nosso esforço de estudar tudo isso, organizar essa informação e tentar transmitir de maneira clara tantos nomes, tantos números, tentar criar um auxílio. Esse é o nosso trabalho. Semana passada nós apresentamos o Palácio Quitandinha, lá em Petrópolis, que está sendo administrado pela iniciativa privada, o SESC e os proprietários da parte dos hotéis. O SESC com a parte de eventos, os salões grandes, os auditórios, e o pessoal que comprou os quartos daquele palácio para moradia. E está em pleno funcionamento. Esse prédio magnífico aqui do Ipiranga, o Museu Paulista da USP, ou o Museu do Ipiranga, ele está fechado e é sobre a tutela pública. Estamos querendo dizer que o que é público é melhor ou pior do que o privado, que a administração privada é melhor do que a pública? Não, não estamos querendo dizer isso não. A própria administração do Instituto Federal, com esse programa, é um esforço danado e é uma administração pública para levar um programa de alta qualidade para vocês, cursos de alta qualidade. Então não é isso. Mas querendo dizer que é um lamento ter uma preciosidade, tantas obras, o próprio prédio é em si mesmo uma magnífica construção para a gente visitar, uma construção da nossa história. Então fica aqui a nossa esperança de uma boa eleição para todo mundo, de um bom pleito, uma boa disputa, e que nós sejamos um povo bom, não necessariamente melhor do que os outros, mas sejamos um povo bom, melhores do que comparados anteriormente, sempre evoluindo enquanto povo, uma grande nação que somos e que sempre seremos. Aqui os nossos votos, é isso, Júlia? Isso mesmo. De alguém que está ainda iniciando as suas eleições e alguém que já participou de algumas, que sou eu no caso. Desejamos a todos um grande futuro, uma grande nação que é o Brasil, orgulho de ser brasileiro. Tchau.